Bom, até agora a gente viu como que funciona um plano diretor, né? Na verdade, o que é o plano diretor, né? Como que ele influencia diretamente na qualidade de vida e na valorização do seu imóvel, no desenvolvimento da sua cidade. Mas agora chegou a grande pergunta, né? Claro, precisamos dessa resposta. Como que esse plano é colocado em prática, né? Como que a gente, de fato, monta ele e coloca ele em prática, né? Você já parou a perguntar? Ó, posso dizer que a resposta passa por um processo que envolve tanto a parte técnica, política e principalmente a participação da sociedade. E é justamente nessa aula aqui que a gente vai entender de forma bem simples e clara como que o plano diretor é implantado e revisado na prática. Porque a gente precisa ter certeza, né, ciência e certeza de como funciona isso. Porque senão a gente vai escutar apenas a história da carochinha, que foi feito assim, foi feito aquilo, e de fato a gente não vai entender. Então, ó, fique tranquilo, senta na cadeira aí, pega o papel e caneta para você anotar como que funciona a estruturação de um plano diretor. Bom, ó, a criação, a revisão do plano diretor, a gente precisa entender que ele começa sempre de uma necessidade, né? Qual que é essa necessidade? É desenvolver a nossa cidade. Seja para começar do zero desenvolver, ou se tiver já em andamento, atualizar as diretrizes de crescimento da cidade. A ideia é sempre o quê? Olhar para o futuro. A gente precisa imaginar o que vai acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Não dá para a gente construir ao acaso. Por que eu falo isso? Imagina você construir uma rodovia. Você constrói uma rodovia, 10, 15 quilômetros de rodovia, e daqui 2 anos você fala, poxa, construí no lugar errado. Ou essa rodovia não atende à necessidade da população. Não dá para ser feito, né? Então, por isso que a gente precisa pensar no futuro de uma forma estruturada, pensando num todo, né? E como que funciona isso? É através da participação de toda a sociedade. Primeiro a gente precisa entender antes de entender como que funciona, né, a estruturação, a atualização, é entender que assim, ó, o nosso plano diretor ele não pode ser um documento fixo, né? Ele precisa ser atualizado. Então ele precisa de uma revisão periódica. Normalmente acontece a cada 10 anos, mas dados os últimos acontecimentos que a gente viveu, a gente percebeu que em 2, 3 anos as coisas mudaram muito rápido. Então, hoje já é natural nas discussões, nas reuniões que a gente tem sobre desenvolvimento de plano de gestão pública, desenvolvimento de cidade, falar que precisa diminuir esse prazo de revisão, tá? Mas essa é uma oportunidade para uma outra aula a gente discutir um pouco mais. Mas você precisa entender que o quê? Não é um documento fixo, é um documento que, no mínimo a cada 10 anos, precisa ser revisado, mas o ideal é sempre fazer antes, tá? E a participação dele precisa da mão de todos. Como assim da mão de todos? E aí a gente vai entrar agora na elaboração desse plano diretor. Imagina assim, que para se ter efeito e valer para todos, todo mundo precisa colocar a mão. Porque se só o lado A opinar, o lado B pode ser prejudicado. Ou se apenas o lado A e B falar, o lado C, que é um pouquinho mais distante, vai ser prejudicado. Ou ao contrário, só o C falou, o A ficou para trás. Então, assim, todo mundo precisa se envolver. Mas e aí? Qual que é o nosso, vamos dizer, passo a passo do negócio? Vou te ajudar a simplificar esse negócio aqui. Pega o papel e a caneta aí para você anotar. Primeira coisa que precisa entender antes de fazer um plano diretor ou atualizar é a gente tirar uma foto da cidade, né, e fazer um raio-x dela, entender o que está acontecendo, né? A gente precisa pegar e fazer todo o levantamento dos dados. Qual é a ocupação de solo, como que está funcionando a cidade, aonde passa a malha viária, quantos habitantes ela tem, existe área de preservação, como que está a nossa infraestrutura, como que está a desigualdade social, entre outros fatores. Tudo isso daí é discutido. Discutido por quê? Inicialmente, quem starta essa manifestação para se fazer é o poder público. Então a prefeitura, né, através ali das suas secretarias, eles, junto com o seu prefeito, falam, vamos fazer o nosso plano de governo aí, o nosso plano de gestão pública para os próximos anos. E aí entra dentro do planejamento de cidades, desenvolvimento de cidades, tá? Mas nomeando como plano diretor, então o prefeito ele tem uma ideia de futuro, os vereadores também, junto com o secretário, todo mundo bate esse primeiro papo, e aí o que eles fazem? Vamos fazer esse raio-x, vamos entender como está a cidade e vamos ver
como que a gente pode evoluir. Então, normalmente a primeira reunião sai de dentro do gabinete, tá? Aí vai-se para o segundo momento, onde é anunciado que vai haver audiências públicas, oficinas comunitárias, para discutir sobre essa evolução da cidade, como que vai ser esse plano diretor. Dentro dessas oficinas, são apresentados para a sociedade civil o que é, né, o que eles estão pensando, e, ao mesmo tempo, eles pedem que a sociedade civil, as entidades, as empresas, todo mundo que foi convidado ali para aquela reunião, manifeste também o seu ponto de vista, seus interesses pelo desenvolvimento da cidade, para assim as ideias poderem se encaixar. É um processo que precisa de pelo menos aí umas 3, 4 reuniões para poder se chegar a um consenso, tá? Não é uma coisa que marca uma reunião hoje, bate o martelo, tá tudo certo. Tá? Normalmente não funciona assim. Existe um tempinho que precisa ser estudado, amadurecido, testado algumas coisas, tá? Mas esse é o primeiro passo. Então, a administração pública pensa em como que vai ser esse plano de desenvolvimento, baseado, claro, né, no poder econômico da cidade, nas limitações da cidade, faz-se um mapa, faz todo o levantamento, chama a sociedade e fala, ó, eu tenho esse cenário aqui, como que você pode contribuir? E aí você, seja a entidade civil, né, um empresário, um comerciante, uma associação, ou apenas você, munícipe, que quer se manifestar sobre a situação, você pode sim falar, tá? Dizer aí o que você pensa. Depois desse prazo, o que são feitos? São feitas as propostas. Então, com base nesse diagnóstico que foi feito, as contribuições da sociedade, são formuladas algumas propostas como zoneamento, mobilidade, habitação, meio ambiente, desenvolvimento econômico. Então, é feito ali várias propostas, claro que são propostas que a gente tem que pensar, propostas realistas, tá? Não adianta sonhar, eu quero colocar um trem-bala para ligar um lado da cidade como o outro, que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque depois que fizer toda essa elaboração de propostas, diretrizes, voltar de novo discutir esses pontos de vista, quando se bater o martelo e falar assim, ó, a gente tem um modelo aqui, o que é feito? É feito a elaboração do projeto. Essa elaboração do projeto são as diretrizes, né, que transforma tudo aquilo que foi discutido em um texto legal. Então, seja com a participação de todos, ou se ninguém participar, a Câmara vai mandar isso daí, o prefeito, na verdade, vai mandar isso para a Câmara e vai falar assim, ó, eu tenho aqui um plano de trabalho para ser executado dentro aqui do meu planejamento e desenvolvimento da cidade, e eu gostaria que o meu plano diretor fosse esse daqui. Aí o que vai acontecer? Os vereadores vão analisar esse projeto, podem se propor a fazer algum ajuste, alguma melhoria, provavelmente deve chamar a sociedade civil para um debate através de uma audiência onde eles vão aprovar ou não. Quando há o envolvimento da cidade, o processo da sociedade, o processo ele se torna um pouquinho mais lento. Isso é ruim? Não, de forma alguma. Mas ele se torna lento por quê? Porque quando existe várias pessoas conversando, não vai ter aquela decisão unilateral, né? Não vai ficar a gosto do prefeito e dos vereadores. Tem que ser uma coisa que seja bom para todas as cidades, para a cidade. Então demora um pouquinho mais. Se for um processo muito rápido, você pode ficar aí de orelhas em pé porque alguma coisa não tá fora. Você vê que a gente falou bastante coisa aqui em 5 passos, né, para acontecer. E pode acontecer que nesse quinto passo, que seria a discussão e a aprovação da Câmara, precisar voltar de novo para ser feito novas propostas, para ser feitos novos ajustes e precisa da participação da sociedade, assim como os dos demais setores, certo? Mas vamos imaginar que deu tudo certo, está conforme foi conversado com a população, prefeitura, os vereadores, e aí foi aprovado. Uma vez aprovado, né, será feito uma lei, então aí sim a gente passa a ter o plano diretor de forma regular, vai ser regulamentado por lei, serão criados, né, se não existir, ou serão atualizados se necessário, os zoneamentos da cidade, o código de obra, entre outros documentos que vão validar e dar um norte para quem deseja construir, fazer um empreendimento, instalar um comércio dentro da cidade. Então, nota assim, são 6 etapas
que a gente está falando, lógico, de forma simplificada para vocês entenderem, que fazem toda a diferença. Se não houver, primeiro, né, a vontade da prefeitura, do poder público em querer se desenvolver, isso vai ficar parado. Segundo, tem que ter a participação da população através de uma audiência pública, através de oficina, porque precisa se falar, precisa ouvir. A prefeitura, a Câmara precisa entender que a população também está preocupada com o desenvolvimento, né? Terceiro, vai fazer a proposta, as propostas diretrizes, vocês vão acompanhar também como população, sociedade civil. Quarto, a elaboração do projeto, né, para se tornar lei. Quinto, a discussão da Câmara. E sexto, a implantação. 6 passinhos muito simples aí para a gente fazer. E aí, novamente, já até aqui a gente já tem uma ideia do quanto é importante a participação da sociedade. Tá, mas está em dúvida ainda? Você acha que você não precisa, que não tem importância a sua participação? Então vamos lá. Talvez você esteja pensando assim, mas será que a sua participação não vai fazer diferença? A sua participação ela faz toda a diferença. Por quê? Dentro desse cenário, se uma pessoa levantar a mão e falar, eu quero dar o meu ponto de vista, todos têm que ouvir. Então talvez aquilo que você está falando seja vontade de outros que não tiveram coragem de falar. Mas quando te ouvirem, eles vão concordar, vão falar, é isso mesmo, eu concordo, olha, meu bairro precisa disso, a cidade precisa daquilo. Então é muito importante, gente, uma voz faz toda a diferença. Quando a sociedade participa de forma ativa na construção de um plano diretor, ele tem de ser mais equilibrado, porque ele passa a atender melhor às necessidades reais da cidade, e não muitas vezes políticas de campanha, políticas eleitoreiras, vamos dizer assim, né? São feitos realmente à vontade do povo. Se você não participar, você não colocar sua voz lá, você corre o risco de deixar outras pessoas falar por você e se criar um documento vazio, que não tem nada a ver com a realidade da sociedade. Ou seja, você vai sofrer 2 vezes. A primeira por não ter falado e a segunda por ter outras pessoas decidindo aquilo de forma errada, né? Decidindo aquilo que seria melhor para você. Então, você como sociedade civil, você como munícipe, você pode e deve. Você participar nessa tomada de decisão é fundamental. A sua voz tem muito poder. Vocês não têm noção do quanto a participação da sociedade civil tem um peso dentro do plano diretor, tá? Além da implantação inicial, né, voltando aqui para o nosso plano diretor, além da sua implantação inicial, o plano diretor ele precisa estar estabelecido essa revisão, tá? Não pode simplesmente a gente fazer e falar assim, beleza, daqui a pouco a gente vê aí. Não, a gente tem que determinar. Então, dentro desse plano, é importante justamente a sua participação para você saber quando é que agora a gente vai discutir ele. Eu preciso esperar os 10 anos? Não, não preciso, tá? Ela é obrigatória, tá? Para que aconteça, mas eu posso reduzir. O que eu aconselho vocês fazerem? Criarem comitês e participar deles e, pelo menos, ter alguns encontros, 3 pelo menos no ano, para vocês entender como que evoluiu a cidade, tá? O ideal, todo mês ter uma reunião do comitê. Eu sei que é puxado, eu sei que é difícil, né? Todo mundo tem as suas obrigações, mas não dá para fazer todo mês, cada 2 meses, certo? É importante, gente. As cidades mudam muito rápido e a gente está numa pegada agora e vai ser o boom da próxima eleição, vocês podem ter certeza disso. Cidades tecnológicas, cidades inteligentes. Mas se eu não estudei para desenvolver isso ao longo de um processo de 3, 4 anos, do nada eu vou criar isso para poder ganhar a eleição? Provavelmente vai acontecer, e se você não estiver participando, você vai cair nessa conversa. Agora, se você está inteirado como que funciona a cidade, qual que é as diretrizes do plano diretor, você não vai cair no conto da carochinha. Então, revisão é necessária, estar sempre atento a essas mudanças é fundamental. Lembre-se, não pode ser fixo, tá? A cada 10 anos tem que mudar, mas você pode reduzir esse período. Funciona? Funciona. Temos exemplos de cidades aí que o plano diretor funciona muito bem? Tem. Sempre que você for pesquisar, Curitiba vai ser uma das principais cidades que você vai encontrar. Mas a gente tem outras cidades. Se você for pegar, Fortaleza funciona também.
A Prefeitura Municipal de São Paulo, a cidade de São Paulo, está num processo muito legal de evolução do seu plano diretor, então eles estão fazendo muitos ajustes. São Paulo, assim como Fortaleza, Curitiba também, mas São Paulo é um estado dentro de uma cidade, se você for pensar. Ela é muito grande, então o processo de execução demanda muito tempo. Os acertos aqui demoram muito tempo para acontecer. Mas o legal esses últimos anos eles estão trabalhando muito forte. Então a gente já percebe já melhorias em alguns pontos da cidade. É claro que vai levar um pouquinho de tempo para poder ser acertado 100%, mas a gente já deu grandes passos. Então, daqui a 10, 20 anos, a próxima geração vai ver uma cidade muito melhor do que está. Pô, mas aí você está falando de 10, 20 anos? A gente tem que pensar no futuro. Nós precisamos resolver o problema de agora, minimizar a situação que a gente tem, mas a gente tem que pensar a longo prazo para não deixar esse problema crescer. A gente tem que pensar como solucionar ele, né? Não deixar que ele permaneça aí e nem deixar que outros venham. Então é importante pensar sempre no futuro, tá? E lembrar que demora um pouquinho de tempo, gente. Nada é rápido, nada. Se alguém fazer a promessa para você que vai implantar o plano diretor hoje, daqui a um ano, tá tudo funcionando, pula fora, não dá certo, tá? Você fala para ele, fala, ó, vai lá, assiste os vídeos lá que o Robert postou, que é furada isso daí. Certo? Bom, o que mais a gente pode dizer? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quando a sociedade participa, a cidade evolui. Quando a sociedade se omite, outros decidem por ela. E aí, quando outros decidem por ela, você já sabe o que acontece. É um caos. É um cenário que sempre alguém será beneficiado, na maioria das vezes uma menor parte, e a maioria fica no lodo. Então, se você não quer passar por isso novamente, se manifeste. Certo? Bom, para a aula não ficar extenso, que aqui já deu para a gente entender, né, como que o plano diretor ele é implantado, a importância dele ser revisado. E aqui já dá para vocês terem uma ideia que a participação de vocês ela é fundamental e ela tem um peso muito grande. Se o gestor público não te chamar para poder participar, fique tranquilo. Você pode estar indo lá também, tá? Isso daí é garantido por lei a sua participação. Vamos para a próxima aula? Vamos para a próxima aula para a gente poder fechar esse ciclo aqui de aprendizado, entender um pouco mais como que a gente pode participar de forma ativa, né, e consciente na aplicação do plano diretor. Convido para você deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar, ajuda bastante a gente, né? O YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, então ele vai estar levando para mais pessoas, assim a gente entende que esse é um assunto interessante para a gente poder explorar. E novamente, dúvidas, vocês podem deixar aí no comentário, que assim que for possível a gente vai responder, certo? Então, te encontro no próximo vídeo.